E agora começa o meu, o seu e o nosso Entre Prosas e Divagações. E aqui quem vos fala, Tiago de Souza. E aí pessoal, tranquilidade? E fazendo parte desta bancada, Danilo Sanfelice. E pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. E é isso, não tem piada, então não vou falar nada. E o outro participante deste podcast, Matheus Teodoro. E aí, gente, não tem piada, né? A gente começou o ano sério, né? A gente começou o ano sério, né? Bem, né? Nada descontraído, né? Eu quero só a vacina. Boa tarde, gente, bom dia. Boa noite. E nós temos um convidado que não é tão convidado, já é de casa, a Detaio. Olá a todos, né? Já sou aqui de casa, já entra e abre a geladeira, mas seguimos aqui louco pra virar um jacaré com a Coronavac. Ué, eu quero virar a Cuca, hein? Posso virar a Cuca? Sair sambando igual a Cuca do Porto. Meu sonho. Eu quero só ver o Zé Gotinha e falar, bota, bota, bota. Eu quero. Então, pessoal, o tema de hoje nós vamos falar também sobre fake news, mas nós vamos dar ênfase de como que a internet auxiliou a ascensão da extrema-direita ao patamar que ela está hoje, né? Então nós vamos falar sobre o que é extrema-direita, iremos falar sobre crise de 2008, as passeatas de 2013, a extrema-direita e as redes sociais, fake news e simplificação do debate também. Vamos entrar nesses assuntos enquanto nós conversamos, né? Então logo nós estaremos no tema. Então, pessoal, hoje nós vivemos um mundo em pandemia, né? Para quem está morando numa caverna aí debaixo de uma pedra, tipo o Patrick do Bob Esponja, tá acontecendo um negócio chamado Covid-19 aí no mundo, né? É um vírus que parece que ele veio para ficar. E com isso nós temos cada vez mais a proliferação de fake news, só que anteriormente ao Covid, nós tivemos a ascensão de governos que nós podemos classificar como de extrema-direita, né? Nós temos o Trump, que é o líder dessa matilha aí. Nós temos o nosso Bolsonaro aqui, né? Nosso presidente, que é o Trump tropical, segundo os chineses, né? E pelo mundo afora nós temos vários outros governos de extrema-direita aí. E isso vem devido a vários fatores. O principal é a crise de 2008, né? A crise de 2008 ela deixa muito latente, né? Esse extremismo tendencioso à direita, né? E esse espectro político se utiliza muito de mentiras, simplificação de debate, perseguição ao inimigo. O Thiago falou que, né, com a crise de 2008, as ideias de extrema-direita surgem, né, é sempre latente, né, quando surge uma crise no capitalismo, as ideias mais extremistas, especialmente à direita, ficam muito latentes. E o porquê, eu acho muito simples de entender, né, porque as ideias de extrema-direita, ou seja, os extremistas, os capitalistas extremos, o que eles buscam, majoritariamente, é uma ideia reacionária, né? O que isso significa? Significa que eles querem voltar a um passado que para eles é de glória, né? A uma ideia de algo positivo que já aconteceu. Então é diferente, por exemplo, do revolucionário de esquerda, que quer construir algo. Não aconteceu ainda, então nós queremos construir algo. Queremos acabar com o que tem atualmente e construir uma nova sociedade. A extrema-direita quer destruir o que tem, ok, mas não para construir uma coisa nova, sim para voltar para uma ideia que na cabeça deles era mais positiva no passado. Então, essas ideias... Então, beleza, o capitalismo está em crise, está todo mundo lá se ferrando e tudo mais. É muito fácil dessas ideias ganharem corpo na sociedade, justamente por isso, porque como está em crise... o ideal de extrema-direita busca algo que teoricamente já deu certo para falar assim, antes era melhor. E é uma nostalgia, tipo, até errada, né? A nostalgia que a gente tem hoje em dia, por exemplo, com a galera de extrema-direita no Brasil, falando que na ditadura era assim, assado. Que não é correto, não era assim.
mas como fica nesse problema social atual, parece que o que estava no passado era melhor, quando na verdade não é. Mas o pensamento de extrema-direita utiliza dessa nostalgia, né, dessa falsa visão do passado para fazer suas ideias voltarem. Né? Porque vamos combinar que é muito mais fácil você querer voltar para alguma coisa do passado do que você enfrentar o que está acontecendo agora e tentar melhorar. Né? Só uma pergunta aqui, né? Pontuei lá na abertura. O que é essa extrema-direita e como nós classificamos essa extrema-direita aí, hein? Jogo aqui pra vocês. O Danilo já deu uma ideia, né, uma das características, que é sempre voltar a um passado, né, buscar uma tradição já passada, né, a gente lembra que nos governos fascistas na Itália, o Mussolini ele sempre retomava ao Império Romano, né, a uma questão de uma tradição passada, né, o Hitler ele buscava aquele movimento de Volks, né, a tradição alemã passada. O Terceiro Reich é devido a esse império alemão que tinha uma certa gloriosidade, né, segundo o Hitler, né, por isso que é o Terceiro Reich, porque já teve o segundo, né, sempre voltando a um passado. Mas quais as outras características assim que a gente pode pontuar, né, e o que é essa extrema-direita? Então, a grosso modo, eu acho que uma característica que ela não está explícita, né, no discurso, mas ela está bastante explícita na prática, você analisando as práticas da extrema-direita, o rompimento com a própria democracia burguesa, né? Porque, tipo, não é um rompimento total, mas é aquela coisa de somos capitalistas, né, o pessoal da extrema-direita, somos capitalistas, mas se não der certo a gente parte para cima, que é o que aconteceu ontem, né, nos Estados Unidos. E o que acontece quase sempre com a extrema-direita. Então, essa tendência ao totalitarismo, sabe, essa tendência a uma adaptação do capitalismo à moda mais autoritária, né. Então, tipo, o capitalismo ele já é um sistema, na minha opinião, cujo qual a democracia é extremamente injusta. A extrema-direita faz agravar isso, né? Pega esse sistema cujo qual a democracia é injusta e agrava isso, né? Então quando se perde essas disputas eleitorais burguesas, a pessoa, o grupo de extrema-direita parte para uma via mais autoritária, só que sem romper o capitalismo, né? Rompe com essa parte política do capitalismo, mas não com a parte econômica. Eu acho que a gente pode começar também falando justamente também do uso dessas palavras, né, extrema. Porque, por exemplo, na esquerda a gente tem o que chamam de extrema esquerda, né? Mas que eu chamo de esquerda radical. Por que eu faço a separação das palavras? Porque a ideia de extremo nas duas pontas, né, tanto na ponta da direita como da esquerda, elas são ideias completamente diferentes, né? As pessoas gostam de falar que no final das contas são a farinha do mesmo saco, mas não, são completamente diferentes. Por quê? Enquanto a esquerda radical, ela entende a questão do capitalismo, a questão do sistema econômico, da democracia burguesa, entende que nós precisamos romper com esse sistema para a gente conseguir alcançar coisas que são inalcançáveis dentro dele, como o fim do racismo, a questão da luta de classes que existe ali, né? A questão de você alcançar uma legitimidade de poder para a classe trabalhadora. Enquanto a esquerda ela pensa, né, nessa ideia de ruptura, a direita, na verdade, ela tenta levar esse sistema ao extremo. Ela tenta testar o sistema o máximo que ele consegue. Por que ela tenta testar? Porque a extrema-direita ela está muito mais ligada ao formato dos conceitos, né, do que a estrutura do Estado, a estrutura da democracia, a estrutura do sistema capitalista. Né? Ela olha para o Estado como um grande... É como se o Estado ele fosse feita para manter relações, né?
Então, as relações religiosas, elas são mantidas através da força do Estado. As relações econômicas, mesmo que muitos liberalistas, né, não gostem da figura do Estado, falam que o Estado ele cria muitas barreiras, e aí surge a miragem do anarcocapitalismo, né, que até hoje eu não entendi da onde, que droga estragada que usaram para tirar essa ideia, né? Mas eles usam dessa ideia porque eles entendem também que o Estado ele é esse moderador, né? É ele que vai controlar a questão econômica, não para causar prejuízo para a elite, mas para manter a elite nesse lugar de privilégio, né? Então, a gente está em pandemia, por exemplo, na reunião ministerial que teve lá quando o Moro fez a denúncia, o Paulo Guedes ele soltou que eles tinham que dar dinheiro para os grandes empresários, né, que eles não podiam perder dinheiro com o microempreendedor. Investir em socorro para o microempreendedor é uma perda de tempo, né? E aí depois a Associação de Microempreendedores e Pequenos Empresários ficou maluca e aí ele teve que soltar uns bilhões, né? Mas é porque a ideia da extrema-direita é justamente o reforço dos símbolos, o reforço dessa ideia de tradição, né? Então você vai ter a tradição da família branca, burguesa, você vai ter a tradição das relações de família, que são relações estritamente entre homem e mulher. Você vai ter até uma tradição de Estado, então o Estado, igual o Bolsonaro fala, né? O Brasil ele é um país cristão fincado numa cultura judaico-cristã. Então ele vai recorrer a vários tipos de símbolos, vai afirmar a figura de pessoas, né? Então a questão não é o povo brasileiro. Não é o que o povo brasileiro mas o que o povo brasileiro, por exemplo, é a partir do Bolsonaro. Então, quando o ministro das Relações Exteriores ele começou a fazer uma reforma nas embaixadas pelo mundo, ele começou a escolher embaixadores que propagassem a ideia de que o Bolsonaro era um presidente enviado por Deus e que estava cumprindo uma promessa de Deus para o Brasil, que era socorrer o Brasil da destruição, da questão da ideologia de gênero. Por isso que ficou tão deteriorada a imagem da diplomática do Brasil do lado de fora. Porque essa é a ideia, essa é a mensagem que eles difundem, né? Então a ideia do Estado e estrutura para a extrema-direita é apenas de manutenção do poder dela. Então, se ela está no poder, o Estado, o sistema capitalista e essa democracia burguesa, elas têm que fazer a manutenção. Se acontece o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, que você vê uma bem significativa do Trump por Biden, então a extrema-direita ela vai fazer a pressão, né? Por que fazer a pressão? Porque é aí que a gente volta lá para onde eu falei, para levar o sistema ao extremo, para levar ele ao ponto mais frágil que existe. Por quê? Porque dentro do sistema capitalista, quem resolve as coisas num ponto de fragilidade, de ruptura, é quem tem dinheiro, é quem tem mais poder. Então, a ideia da extrema-direita, como aconteceu aqui no Brasil durante o começo da ditadura, né? E compreende-se, por exemplo, que a figura do militar é aquela figura que está do lado das elites. Então, se o militar está do lado das elites, vamos fazer uma pressão, vamos fazer um tipo de pressão para que no momento de golpe, no momento de levar esse sistema ao extremo, os militares eles possam ocupar espaço ou possam forçar uma transição de poder para que essa elite continue fazendo a manutenção dos seus projetos. Então, eu separaria dessa forma, né? Enquanto você tem uma esquerda que é radical, que entende a ruptura, mas que tem outros tipos de finalidades, que é justamente o combate ao sistema capitalista, à democracia burguesa, você tem a extrema direita, que na verdade ela luta pela fragilidade do Estado e do sistema capitalista e burguês, da democracia burguesa, para que eles consigam fazer a manutenção dos seus projetos de poder, que são sempre projetos racistas, misóginos, LGBTfóbicos, elitistas, classistas e por aí vai, né? Então é o que aconteceu nos Estados Unidos com durante a reunião de ratificação, né, da vitória do Joe Biden. Essa é a intenção, você leva o sistema ao máximo que ele consegue, ao máximo de fragilidade, e aí espera ele explodir, né? Espera ele ir para os ares. Só literalmente assim para contornar mesmo, só para deixar, né, para colocar a cerejinha, né, nessa questão, é que nesse momento, né,
O que a gente entende por extrema-direita já é um organismo, é um organismo adaptado a todos os modos, né? Na seguinte questão, a gente falou de extrema-direita dentro do poder, só que hoje a gente está elegendo essa galera. Muitos falam que o Hitler entrou pela democracia, enfim, mas só que ele entrou por uma democracia que ele ajudou a destruir. Entende? Ele já entrou com uma democracia extremamente fraca. Entende? Mas só qual foi exatamente o contexto em si? Um país envergonhado por uma guerra e com uma dívida extremamente alta, né? A economia simplesmente entrando, né, cada vez mais, né, num poço sem fundo. Aquele discurso falso e incrível que na Alemanha nazista o que moveu as massas foi a guerra contra a corrupção, né? Isso é muito próximo da nossa realidade. Mas só que quando a gente fala de extrema-direita, a gente está falando num aspecto, né, de um sistema político reacionário. Não estamos falando de conservadores aí. Entende? Não estamos mais falando de conservadores. É o que os colegas estavam elucidando, que é o vislumbre de um passado que nunca existiu, né? Que no nosso caso aqui é a ditadura, né? O período da ditadura onde havia lei e ordem, né? Um período onde havia o incrível boom econômico, onde tudo era possível, né? Mas isso mostra também esse avanço, né, da esquerda, da extrema-direita hoje que a gente tem, é que a gente não soube lidar com a nossa ditadura. A gente não soube punir quem deveria punir, entende? Só que o que acontece? Esse movimento de extrema-direita, ele é um trabalho de você sempre obter mais poder para o líder que está lá, entende? É mais poder ao seu líder, ele está acima de todas as instituições da democracia burguesa. Não existe um ato, né? Não existe um fato ao qual esse líder esteja errado, né? E se há oposição, ele destrói, entende? Então acaba sendo um sistema que a sua principal arma é a violência, né? Seja a violência por si mesmo, física em si, seja a censura, que também é uma forma de violência, e você acaba blindando tudo que possa afetar, porque o foco do sistema, né, o foco do trabalho da extrema-direita é mais poder ao seu líder. É mais poder ao seu líder o tempo inteiro. Entende? Ele sempre está pronto, ele sempre é o melhor, ele não precisa pedir desculpa, ele não erra, entende? E dentro desse mesmo trabalho da extrema direita, não estamos mais falando aí, como os colegas colocaram, de algo que está dentro do campo democrático. Ele pode ter entrado eleitoralmente de forma democrática, mas ele não age de forma democrática, né? É correto a gente pensar até que a extrema-direita é uma forma de reavivar, né, de trazer de volta os períodos monárquicos absolutistas, assim, para o período presente, né? Onde você não tem mais coroa, mas você tem faixas presidenciais, entende? É essa tentativa. Entende? Essa tentativa é esse espectro político remoldado ao século XX e XXI. Outro fato interessante também que nós temos, principalmente aqui no Brasil, são as passeatas de 2013, né? Nós tivemos aquele movimento aqui em São Paulo, né, pelos 20 centavos, né, que a gente sabe que no calor do momento foi legal ir para as passeatas e tal, né? Mas a gente sabe que aqueles 20 centavos era muito mais motivado pelo o prefeito que estava no poder, né? O Haddad, que era prefeito e candidato do PT.
Então o antipetismo ele já estava extremamente fortalecido ali naquele momento, né? E aquelas passeatas foram aglutinadas por vários outros movimentos, como MBL, né? Que a gente sabe como o MBL difundiu várias fake news por aí na internet, né? E eles se diziam um movimento apolítico, né? E hoje alguns deles têm cargos como deputados, vereadores, né? E um tentou concorrer à Prefeitura de São Paulo, né? Essas passeatas de 2013 foi um ponto-chave, né? Para a gente chegar onde a gente está hoje, né? Ali no governo da Dilma. E aquelas passeatas foram aglutinadas por esses movimentos de direita e extrema-direita. Como é que vocês veem essas passeatas, né? A importância delas para o momento que a gente está hoje? Essas passeatas de 2013 tem vários pontos interessantes. Primeiro, o início delas, os 3, 4 primeiros protestos, eram protestos de esquerda, né? Que era do Movimento Passe Livre, que é um grupo relativamente antigo, né? Hoje em dia deve ter uns 10 anos já. Mas na época tava nascendo ali, né? Então uns 2, 3 anos de atuação mais forte, assim. E o Movimento Passe Livre era um movimento já de esquerda, bem de esquerda, assim. E é muito interessante você notar isso, porque os 2, 3 primeiros protestos era só essa galera de esquerda, tinha um monte de bandeira comunista, algumas bandeiras anarquistas e tudo mais. A galera que estava presente ali era dos partidos de esquerda mais à esquerda e tudo mais. Não tinha sequer centro-esquerda ali dentro, sabe? E esses primeiros protestos, a polícia reprimiu pra caralho, assim. A polícia reprimiu muito. E era só mais um protesto de gente de esquerda apanhando a polícia, sabe? Então ninguém se importava muito. Daí teve, acho que o 4º protesto, que daí foi quando a violência da polícia foi maior, e pegou o jornalista, acho que uma jornalista da Folha ficou cega e tudo mais, e daí, né, o mundo inteiro caiu matando e tudo mais, e daí sim, inicia o que o Thiago falou, a jornada de 2013, né. A origem dela é de esquerda, bem de esquerda, mas o que se transformou depois, quando a classe média, principalmente, entrou nas fileiras do protesto, assim, né? E daí surgiram esses grupos que o Thiago mencionou, esses grupos de direita, de extrema-direita. Eu lembro que eu participei de todos os protestos, tanto dos primeiros de esquerda, quanto depois quando estourou, e eu lembro que a gente via, quando estourou de verdade, a gente via a galera, assim, falando o que o Thiago falou, que era apolítico, né? Não tem partido, essas baboseiras todas. E se você quer ver o que é um fascista agindo, é isso, velho. Porque assim, ó, num pensamento plural, você pode preferir não seguir um partido. Mas, dane-se, velho. Se o cara do seu lado tá com a bandeira do partido, deixa ele, sabe? Segue tua vida aí, velho. Ali já acontecia violência, já, né? Então, esses pequenos grupos, ali dentro do protesto, eles falavam, não, tira a bandeira, baixa a bandeira, tomava a bandeira da galera. Partia até pra violência física mesmo, porque era apolítico, né? Então, era uma desculpa de que todos os políticos são uma merda e tudo mais, pra justificar uma violência. Era uma violência bem fascista, bem clara ali, sabe? Então, o que nós víamos ali no protesto era justamente isso, um crescimento muito latente de uma violência ali, que é uma violência que usava desse ódio da classe média, especialmente pelo PT, mas generalizava a toda a classe política, a corrupção e tudo mais. Então usava disso para justificar a violência. E dava certo, porque a galera de um monte de colegas, assim, tipo, historiador, acho que nem tanto, mas colegas X, assim, pessoas que estavam num momento fervoroso ali, que defendia isso, sabe? Defendia que, de fato, não pode ter partido, tem que ser o povo pelo povo e tudo mais, sabe? E que eu sentia, e tenho certeza que os colegas aqui também, é que era muito perigoso o que estava acontecendo ali. E tava muito na cara que ali ia dar merda, assim, sabe? Que aqueles protestos iniciais sérios, por transporte público de qualidade, mais barato, mas se perdeu completamente, não por culpa do movimento Passe Livre, sim, porque
esse movimento, esses protestos foram usados pela classe média, especialmente pela extrema-direita, para se alavancar, né? Eles perceberam que ali havia um campo muito grande de insatisfação política geral e que dava para usar, né? E daí cai na questão que nós vamos debater bastante aqui, que é a questão do uso das redes sociais, né? Ali foi um momento muito de chave do desenvolvimento do fascismo brasileiro, nesse novo fascismo brasileiro, novo, né? Porque voltou a ficar à tona agora. Porque esse novo fascismo, que o Thiago falou do movimento o Brasil Livre, tem outros, qual é o nome do outro movimento lá que ficou bem famoso, o CEPA também? Isso aqui é online? Foi o Revoltados Online, o Vem Pra Rua. Isso, Revoltados Online, o Vem Pra Rua. Essa galera, ela utilizou muito bem o contexto que estava acontecendo ali, sabe? De uma forma escrota, ao nosso ver, mas muito bem, porque tinha um campo de insatisfação muito grande e como consequência, eles usando as redes sociais, né? Usando as mídias muito bem. E olha o que tem hoje em dia, né? Então, todo o processo de golpe, por exemplo, é consequência, iniciou-se uma sedimentação ali, né? Exatamente. E em 2013, eu e o Thiago estava até na universidade nesse momento. A gente estava no espaço de conhecimento científico, mas naquele momento, ali em 2013, você começou por questão dos 20 centavos e depois virou um levante, né? Vamos pensar que era um levante popular contra tudo. Hoje a gente entende que aquilo foi uma movimentação para um golpe, porque a gente está em 2020. A gente viu o que houve em 2014, né? E a gente, com distanciamento histórico, pôde entender o que virou aquilo. Mas assim, começou com 20 centavos e os grupos de extrema-direita que estavam se organizando e vendo, né, que os movimentos de extrema-direita brasileiro, observando os internacionais, conseguiu roubar a pauta. O MBL é de 2013. E tanto é que o MBL conseguiu roubar quase que a alcunha do MPL. E tomou assim, né, pegou ali, chegou porque conseguiu pegar uma galera. O MBL é quase um acidente, né, é quase praticamente um acidente, sabe? Mas só que junto com o dinheiro investido, né, com o dinheiro investido dessas think tanks que a gente fala, né, o Instituto Millennium, o próprio Renova, entre outros, patrocinou esses caras. Com bandeira, com impulso de WhatsApp, enfim tal. Você lembra como que era o Facebook nessa época? O Facebook nessa época não tinha outra coisa. O Facebook brasileiro aqui não tinha outra coisa. E assim, não dava pra gente entender que aquilo era um movimento para um golpe. A gente não dava pra entender. E o que acontece? Estava acontecendo isso e ao mesmo tempo, o que estava acontecendo? O julgamento do Mensalão. Era o julgamento do Mensalão 2012 e 2013, né, que levou José Genuíno, José Dirceu para cadeia. Então você já virou uma insurreição, que era você pedindo um novo Brasil, né? Os 20 centavos já tinha sido aceito, mas as manifestações, os 20 centavos já havia sido revogado, mas as manifestações continuaram. Elas continuaram pelo quê? Era por tudo. Até contra o imposto do Iprotem você tinha placa na rua. Era uma coisa incrível. Literalmente era contra tudo. Literalmente, contra tudo isso que tá aí. E quem é que conseguiu ver essa galera? 2013 foi o caldeirão para isso que a gente está vivendo hoje. Entende? E muita gente navegou gostoso e adorou essa pegada e hoje se ferrou. Que é o senhor PSDB, por exemplo. Entende? Quis olhar e ninguém ainda, até hoje ainda, hoje já mais tranquilamente, a gente pode olhar e afirmar o que foi 2013, que era a organização e o poder de massa, né, e de roubar pautas que a direita tem. Então,
Indo um pouco mais à frente, né, a gente falando aqui sobre as passeatas de 2013, mas já entrando na questão de redes sociais, que já foi tocado aqui o assunto, a gente tem que lembrar sobre o caso da Cambridge Analytica, né, que é a empresa que utilizou de dados de usuários do Facebook para fomentar a eleição do Trump, né, Então, olha como que essas redes sociais, elas estão e foram usadas para esses levantes fascistas, né? A gente comentou aqui sobre os fatos que ocorreram ontem, né? Na quarta-feira, a gente está gravando dia 7, né? Na quinta, no dia 6, os apoiadores do Trump, né? Invadiram lá o Capitólio. E o Trump como mandando tudo pelo Twitter, né? O Twitter hoje é o canal de voz do nosso presidente, né? Do Bolsonaro, né? Ele faz o que ele quer ali e movimenta, né? Como que o WhatsApp foi utilizado para impulsionar fake news durante a campanha do Bolsonaro, né? Os próprios memes que a gente acha inofensivo nas redes sociais são coisas para diluir o debate, né? E deixar aquilo o mais raso possível para que as pessoas acham que é isso, é preto e branco, né? Você tem o bem e tem o mal, né? Quem é o bem? O salvador da pátria, é o mito. Né? Então, essas redes sociais, elas foram muito bem utilizadas, né? E aí, olha que interessante. Só ontem que o Twitter bloqueou a conta do Trump. Sendo que o Trump vem fazendo manifestações e manifestações e manifestações há muito tempo no Twitter. E só hoje, hoje não, né? Ontem o Twitter foi bloquear a conta dele, né? Então, assim... até que ponto, né, essas redes sociais, os donos delas, né, os regulamentadores delas estão a favor da democracia, né? Se a gente parar pra pensar, há pouco tempo atrás no Facebook foi fechado e bloqueado vários grupos de extrema direita, só que esses grupos de extrema direita já estavam ali há muito tempo, né? Então, até que ponto, né, esses donos dessas redes sociais, né, senhor Zuckerberg aí que tá ouvindo aí esse podcast aí, seu reptiliano, até que ponto, né, você é a favor da democracia, né? Uma coisa importante, na minha opinião, de entender sobre as redes sociais é que, assim como os jornais eram a mídia no início do século XX, por exemplo, ou seja, era o principal meio da galera transmitir as ideias e tudo mais, além de comícios, etc. Ou seja, a esquerda utilizou muitos jornais, né? Então, tipo, a esquerda brasileira, por exemplo, no século XX, os partidos tinham seus próprios jornais, os sindicatos tinham seus próprios jornais, tudo mais. Hoje em dia, quem faz esse papel, e de uma forma muito mais democrática, né, porque alcança muito mais gente, são as redes sociais, né, o Twitter, principalmente, o WhatsApp e tudo mais. O maior problema é que eu acho que a direita entendeu isso antes que a esquerda, né? Então, a direita entendeu a importância das redes sociais muito antes da esquerda. E isso é um problema, né? Porque daí ocupa todo esse pensamento que nós estamos falando aqui desde o início do episódio, essas ideias reacionárias e tudo mais, estão lá há um bom tempo já. Enquanto a esquerda ficava se debatendo em discursos um pouco mais complicados, mas não sabia utilizar a ferramenta, a comunicação que as redes sociais precisam. Por exemplo, o Twitter. O Twitter você tem, sei lá, 200 caracteres para escrever, você não vai citar Lenin ali, tá ligado? Você tem que ser mais direto, você tem que usar a ferramenta de uma forma mais inteligente. A direita sabe usar isso há mais tempo, né? Então isso é um problema. Agora, assim como os jornais, a grosso modo, né, jornais, os outros meios de comunicação antes da internet, eles pertencem a alguém, normalmente esse alguém é um burguês muito rico, e por consequência ele vai pautar muito o que está escrito lá para manipular as pessoas. As redes sociais é a mesma coisa, né? Então quando o Thiago questiona
o Mark Zuckerberg e tudo mais, é isso, o cara é um bilionário, sabe? Ele não tá preocupado com o bem-estar da população, tá preocupado com o bem-estar do mercado, ponto final. Então, isso a internet não quebra a lógica, né? Não quebra a lógica do capitalismo. Então, as redes sociais tem um dono, ou então um grupo de donos, então, várias redes sociais com o mesmo dono, enfim, o Thiago gosta de me desconcentrar. E por consequência, esses donos não vão trabalhar para o desenvolvimento social e tudo mais. Isso não mudou. Isso é a mesma coisa que tinha há um século atrás. Mas o que é um problema, o maior problema, né? É o fato da esquerda ter demorado muito para entender a linguagem das redes sociais, sabe? Agora parece que está começando a utilizar, sabe? Aqui no Brasil, pelo menos. Mas a direita tá aí faz muito tempo já. Unindo isso que o Thiago disse e o que o Danilo está dizendo, acho que dá para acrescentar, e uma percepção que eu tenho, é que aparentemente a esquerda também ela entrou num lugar de que ela só se concilia, mas não existe um discurso forte no sentido de você também assumir uma postura mais radical enquanto a alguns assuntos. Por que eu estou dizendo isso? Como o Thiago disse, o Twitter, o Facebook, as redes sociais, elas só foram bloquear, né, o Trump ontem, né, sendo que desde que ele iniciou o mandato dele, desde que ele fez a campanha e venceu as eleições, ele tem esse tipo de discurso que é contra a democracia burguesa, mas é contra a democracia, contra o sistema, é completamente fora, como a gente tem aqui no Bolsonaro, né, fora do que a gente entende como jogo saudável, entre aspas, democrático. Então, as posturas do Trump não são surpresas para ninguém, né? Mas vale também dizer que, ao mesmo tempo que as redes sociais elas demoraram, né, para dar um corpo um pouco mais a essa coisa do controle, as próprias instituições também não freiam esse tipo de avanço autoritarista, entende? Então, assim, por exemplo, os Estados Unidos, a gente viu ontem vários políticos do Partido Republicano, do Partido Democrata, repudiando, pedindo para o Trump ir para a televisão aberta, né, para entrar, para falar para todo mundo parar com a violência, mandar todo mundo para casa. Ele foi, né, dizendo que amava os manifestantes, mas triste, né, vocês não conseguiram fazer mais estrago, então vamos para casa. Mas ontem foram repudiar. Aonde que estavam as instituições dos Estados Unidos, as instituições jurídicas, aonde estava o Congresso, aonde estava o Senado durante esses anos de mandato do Trump? Quer dizer que só ontem que ele chegou no limite, só ontem que a coisa ficou muito grave, só ontem que o freio foi preciso puxar o freio. E a mesma coisa que a gente observa no Brasil, né? A gente vê o Bolsonaro fazendo consecutivas afirmações de fraude, porque ele ganhou, e ganhou, mesmo ele tendo ganhado foi fraude, porque se ele não tivesse, olha a lógica do Bolsonaro, né? Se ele não tivesse tido muitos votos, ele teria perdido, que é a lógica, né? Porque na eleição brasileira quem tem mais voto ganha, mas diz ele que teve fraude, né? E você não vê ninguém respondendo, né? Desde que ele iniciou o mandato ele fala isso e você não vê o TSE respondendo à altura, puxando o freio. Hoje que o ministro do TSE, o presidente do TSE foi dar uma resposta. Hoje que os ministros, os bastidores estão pensando na possibilidade de abrir um inquérito para apurar as denúncias do Bolsonaro para tentar barrar ele porque ele não tem prova. Só que assim, esse reflexo, eu estou trazendo esse contexto para a gente entender como que funcionam as redes sociais, né? Porque o que acontece? Aos estados, aí eu falo Estado, Estados Unidos, Estado, Brasil. Quando os estados, eles não freiam esse tipo de movimento e eles não freiam esse tipo de pessoa, eles simplesmente liberam com que as especulações elas aconteçam, as fake news elas se proliferem e esse tipo de pessoa tem visibilidade. Isso vai ser passado para a rede social.
Por quê? É justamente na rede social que essas pessoas, essas correntes, esses movimentos, eles têm mais poder de fala. Por quê? Até o Trump, né, as redes sociais, elas não eram vistas como meio oficial de comunicação de governos. Então, o que o Trump fala na rede social não é tido como oficial. Não é o governo estadunidense falando, é o Donald Trump falando. O que o Bolsonaro no Twitter não é o governo brasileiro falando, é o Bolsonaro falando. Ou seja, dentro da rede social, dentro desse meio de rede social, o Bolsonaro ele não é apenas um presidente, o Donald Trump não é apenas um presidente. Ele tem total liberdade de ser racista, nazista, de ser antidemocrático, antissistema, não necessariamente anti-sistema capitalista, mas antissistema, então é tudo liberado, tudo pode. E, obviamente, as empresas de tecnologia, as empresas que controlam essas redes sociais vão ficando ricas, né? Vão enchendo os bolsos. O Mark Zuckerberg, ele foi várias vezes para o Capitólio no ano passado. E aí eu pergunto, quem foi que chamou ele para prestar depoimento, para falar sobre essa questão de rede social? Foi a esquerda? Não. Lá nos Estados Unidos, a direita que convocou o Mark Zuckerberg para discutir questão de rede social, para impor um limite na rede social. Por quê? Porque existiam pessoas fazendo discursos antidemocráticos? Não, porque existia um certo pensamento de que existia a possibilidade de cerceamento, né? Então começou a se delimitar até onde as redes sociais poderiam ir. E aí é que fica também uma crítica às esquerdas, né, como um todo. Se a extrema-direita, ela questiona a rede social, e a esquerda radical, ela não questiona as redes sociais, os controles da rede social, eu fico me perguntando que a esquerda, ela espera, se não algum tipo de onda autoritária, já que é o que eu falo na treta Bolsonaro e Dória por causa da vacina, né? O Dória não é perfeito, o Dória é um bosta, mas ele cresce no campo onde o Bolsonaro deixa a desejar, né? Então, se o Dória ele avança nessa coisa da vacina, se ele avança nesse discurso de que ele é democrático e o Bolsonaro é antidemocrático, é porque o Bolsonaro ele deixa muita abertura. Da mesma forma, a esquerda. Quando a esquerda radical ela abdica das suas pautas para tentar manter o poder da esquerda, mesmo dentro dessa esquerda mais liberal, mais centro-esquerda, que não pensa assim numa ruptura de sistema, que até faz negócio, né, com o centro-direita e até uma direita, né? Quando a esquerda ela faz isso, ela deixa a desejar. Ela deixa com que o outro campo vá avançando, né? E aí é que começa as confusões. Quando a esquerda ela percebe que ela deixou muito o campo aberto, que ela deixou muito as coisas soltas e a extrema-direita já está controlando tudo, já é tarde demais. Aí a gente não consegue mais fazer passar um processo de impeachment, né? A gente não consegue mais repudiar uma fala, né? Você tem que fazer 300 cartas de repúdio, né? Mas hoje em dia a carta de repúdio já não vale mais nada, não consegue. Todo dia é uma carta de repúdio diferente. Todo dia alguém emite uma carta de repúdio. Eu não aguento mais carta de repúdio. Eu tô quase soltando uma carta de repúdio, repudiando a carta de repúdio. Porque é muita, entendeu? É uma coisa muito maluca, né? Não dá mais. Não tem como a gente esperar as coisas chegarem no limite pra gente tomar postura. Não tem como a gente esperar as coisas chegarem no limite que a extrema-direita quer pra gente falar, poxa, cara, agora a gente vai ter que fazer isso. Então é isso, sabe? Eu penso que a gente entra nessas questões, né, mais filosóficas, mais históricas, e a gente tenta analisar contextos, analisar como esses contextos reverberam, como que esses contextos inflam ou destroem alguma coisa, mas é aquela coisa de você observar como as coisas, elas, de fato, na realidade, elas reverberam, né? Então, se a gente fica esperando
uma atitude radical do outro lado e não toma uma atitude radical desse lado, a gente põe em risco muita coisa, né? A gente põe em risco sistemas que não são perfeitos, são horríveis, são péssimos, mas que a gente ainda tem algum tipo de participação, né? Mesmo que às vezes muito ilusória, um tipo de participação. A gente pede apoio, né? A gente viu nas eleições do Bolsonaro e como acontece nos Estados Unidos também, né? Uma grande fatia da classe trabalhadora seguindo essas pessoas e esses tipos de movimento. Nos Estados Unidos, inclusive, um reflexo da perda do Trump, que até então, antes da pandemia, estava muito bem posicionado nas pesquisas, foi justamente o fato da pandemia agravar a situação da classe trabalhadora e o Trump não ter socorrido, né? Justamente porque não tem como, ele é contra a classe trabalhadora, não tem como ele socorrer quem é contra. Mas ali a classe trabalhadora deu uma sacudida e aí tomou uma postura. Mas mesmo assim, a gente tem que observar também como são os comportamentos, né? O comportamento da sociedade, o comportamento de quem as pessoas elegem, né? A gente vai ficar sempre à mercê desse centrão, por exemplo, no Brasil, é sempre o centrão. A gente sempre vai ficar na mão disso para definir um processo de pitch. Será que o STF ele não tem que, mesmo correndo os riscos, né, dessa base bolsonarista que vai ser radical de qualquer jeito, radicalizar mais as coisas, será que o STF não tem que cobrar mais? Será que o TSE, já que o Bolsonaro fala tanto em fraude nas eleições, não tem que tomar realmente, tirar do papel essa ideia do inquérito, empurrar o inquérito justamente para condenar, para trazer os crimes à tona? Será que a esquerda brasileira não pode se radicalizar um pouco mais? Será que é pedir demais que você seja contra pessoas que são declaradamente nazistas, fascistas? Será que é pedir muito isso? Acho que é um rolê muito complicado, né? Ele reverbera muito e a extrema-direita ela aprende muito, sabe muito bem usar as redes sociais justamente porque ela não fica esperando, ela vai, né? Ela constrói as narrativas, difunde as narrativas e quando percebemos já temos um movimento Quero Ver para a rua dentro do Congresso Nacional lá com a Carla Zambelli, né? A gente tem o MBL com o Arthur, né? Mamãe Falei, com o Fernando Holliday tentando dominar São Paulo e o Arthur quase consegue na última eleição. Então é muito complicado o que a gente anda observando e o que as redes sociais elas acabam potencializando, não somente porque essas empresas estão loucas por dinheiro e não estão nem aí se vão filtrar alguma coisa não, mas porque a esquerda ela não se mexe também e não radicaliza bastante para bater de frente à altura contra esse tipo de movimento. Eu vou rapidamente assim, né? Vamos lá. Você trouxe um fato muito legal, Thiago, anteriormente, que foi a questão da Cambridge Analytica, né? E você colocou a Cambridge Analytica na eleição do Trump. Só que a Cambridge Analytica já tinha trabalhado, acho que um pouco antes também, no Brexit. Entende? Cambridge Analytica trabalhou no Brexit. E assim, o Brexit foi uma narrativa totalmente assim xenofóbica. O que mantém o Brexit forte hoje é o ódio imigrante. E assim, islamofóbico, né? Islamofóbico e racista. É para manter, né, para trazer, né, o Reino Unido para trazer de novo o Reino Unido, salvar o Reino Unido de quem? Né, de todas essas ideias, de todas essas pessoas e de todas essas religiões. Entende? Que é igualzinho ao dos Estados Unidos. Ou seja, mas você entende que é um movimento criado por ricos, e os ricos, desculpa gente, o George Soros não é de esquerda. Ok, George Soros não é de esquerda, os ricos são de direita. Entende? E assim, o Matheus trouxe, né, que a direita trouxe Mark Zuckerberg. Né? O Zuckerberg foi levado ao Congresso americano, mas assim, o Zuckerberg riu, ele riu na cara dos congressistas, de verdade, entende? Da mesma coisa aqui, naquela CPMI, eles não sabiam como é que funcionava,
não entendia. Tá travando? O que foi? Não, eu ia fazer um comentário que tem uma parte lá na entrevista, né, no julgamento do Zuckerberg, que um dos políticos que estão lá pergunta pro Mark Zuckerberg por que as coisas que ele posta no Facebook não aparecem pra filha dele, tá ligado? Tipo, é ridículo, tá ligado? A CPI da fake news... Mano, os caras tomando de rodo dos caras do Terça Livre, mano. Ninguém sabe como é que usa a internet, ninguém sabe o que é um meme, ninguém sabe nada, velho. É terrível, foi terrível. O Zuckerberg dançou na cara dos caras, tá ligado? Ninguém... Mano, é um bando de velho que não sabe o que é internet, tá ligado? Que, tipo, qualquer moleque de 10 anos aí que vive... tem um smartphone, sabe o que é um meme, sabe o que é um GIF, sabe o que é as coisas, velho. Sabe por que a pessoa não consegue ver o que você postou, tá ligado? E assim, eles achando que tava arregaçando, né? Aqui, né? Tanto na CPMI quanto lá no Congresso, eles achando que eles estavam assim, entendendo tudo. Entende? Era o que? E isso mostra a falência da democracia liberal. Eles não sabem como funciona todos esses mecanismos. Eles não sabem o valor dos dados das pessoas. Entende? E assim, é um negócio que eles caem nessa, assim, basta você estar pesquisando um carro na internet para esse mesmo carro aparecer como anúncio no Facebook. Essas coisas estão interligadas, só que eles não conseguiram entender ainda esse processo, entende? Só que é um negócio que vai muito mais longe. A gente estava falando da deterioração das economias, né? E esses pequenos golpes e ascensões de extrema direita, né? E esses golpes até inclusive onde não precisa nem de gente na rua. A crise de 2008, né? Teve a crise de 2008 nos Estados Unidos, e em 2009 teve um golpe parlamentar no Paraguai, onde o presidente saiu que ele nem entendeu. Ele nem entendeu, o presidente Fernando Lugo. Ele nem entendeu como é que ele saiu. Entende? E foi um levante inteiro, assim. E foi uma demanda do capitalismo, onde o capitalismo não importa se tem gente morrendo ou não, se é uma ditadura ou não. Ele quer, né, o lucro dele. E foi 2008 aí. 2010, 2011 começa a Primavera Árabe, que é uma outra necessidade do capitalismo. E em 2011, 2012... Até, né, vem passando aqui, você tem essa alimentação das think tanks, as ideias de uma democracia onde, né, tenha que atender todas as minorias que se encontram dentro do seu país, vai caindo. Entende? A gente chega nas passeatas de junho de 2013, entende? E mesmo assim, você vê como que é. Em junho de 2013 tem tudo isso, virou uma ode ao governo, ao PT, à democracia em si, e o PT consegue ganhar em 2014. A Dilma consegue levar em 2014. E eu acho que é aí que vem o maior ode. Assim, o primeiro golpe à democracia em si, não aceitar o resultado, começou com o senhor Aécio Neves. Quando a Dilma ganha a eleição, ele no dia seguinte vai lá levar uma petição onde ele não aceita o resultado. Começa aí. Falei, porra, se o cara que foi derrotado ligou pra Dilma, já tem essa. Ele chegou, ligou pra Dilma, aceitou a sua derrota. Mas aí no dia seguinte ele foi lá a esse mesmo TSE covarde, o TSE só impugna a lei, e olhe lá se impugna a candidatura quando tem, sabe assim, quando tá muito escrachado, aquela propina feita em cheque. Desse jeito. Porque o TSE impugnar para ele caçar alguma candidatura. Só desse jeito. De verdade. Do contrário, não rola. Entende? No máximo que o TSE faz em tempo eleitoral é fiscalizar comício, proibindo os caras de começar um comício quando tem 15, 10 pessoas. É para isso que o TSE está agindo desse jeito. E ele está provando a sua ineficácia exatamente agora. Entende? Onde nosso sistema eleitoral, gente, o Bolsonaro está pedindo voto impresso com comprovante de voto. Como que faz isso? Isso não existe.
Isso não existe. O cara quer lá, tipo, olha, tá lá, eu votei no Bolsonaro e saí com esse comprovante de voto da urna. Isso é pra quem? É pros parceiros dele na milícia, desculpa, pros caras terem certeza em quem que as pessoas votaram. É pra isso que ele quer. E tipo, isso está sendo debatido. E outra coisa, um outro organismo que deixou muito vivo esse sentimento de extrema-direita e tal é a senhorita mídia. A mídia cobra tanto autocrítica da esquerda, do PT e tal. Quem tem que fazer autocrítica é ela. Principalmente. Entende? Nossa, eu cansei de ver o Jornal da Globo, né, nos períodos do PT, de como o país ia mal, né, de como estava mal com o dólar a R$ 2,50, R$ 3. O país estava assim, ao colapso, né, o Brasil vai falir e tudo vai acontecer. E o dólar estava lá, R$ 3,50. Entende? A mídia colocou junto, ela entrou nesse mesmo discurso de tira a Dilma que vai ficar tudo bem. Entende? Ela entrou nesse discurso também. E hoje o povo tem a moral, os que hoje votam no Bolsonaro e estão aí mirando por ele, tem a coragem de falar que a mídia está contra ele. Mentira, gente. Onde é que vocês estavam quando o PT estava no poder até tirar a Dilma no impeachment? Onde é que essa galera estava? Então estavam assistindo televisão nesse tempo. Entende? E hoje, essa galera que foi gestada em 2008 ali, né, nessas crises e tal, aprendeu a mexer na internet, aprendeu a odiar muitas vezes esse sistema econômico, esse sistema liberal, esse sistema burguês, já aprendeu a ferrar desde hoje, que porra, os caras ferram com tudo lá em Wall Street, e eu que me ferro aqui, né, no Paraguai, na Arábia Saudita, eu tô me ferrando. Você cria uma ojeriza, o Victor Orbán, você cria uma ojeriza a todo esse sistema. Entende? Você cria uma ojeriza todo esse sistema baseado, ou seja, os ricos ferram com a nossa vida e os ricos, né, o mercado investe nessa dança perigosa que é a extrema-direita. Eles investem, ganham dinheiro, ferram com a nossa vida e dá risada. A gente estava aqui com falta de água em 2004, né? A gente estava com falta de água aqui, quando a gente estava aqui, os paulistas loucos, a gente, que tipo, mano, é São Paulo e a gente vai experimentar o que é seco. Os caras em Wall Street estavam lucrando, porque é de capital misto a Sabesp, entende? Então não dá pra gente separar. Hoje, né, você vê muito, nossa, vê lá Miriam Leitão, todo mundo tentando separar política de economia, como se as coisas andassem totalmente separadas, entende? É isso aqui não dá, entende? Essa autocrítica tem que ser feita, entendeu? E pra gente conseguir, assim, o Matheus estava falando de uma forma de reagir da esquerda. Eu penso que a esquerda brasileira institucional, ela está aprendendo com as redes sociais agora. A gente viu a própria candidatura do Boulos. O Boulos que está ensinando para a esquerda em si como usar as redes sociais. Entende? Como as redes sociais são importantes para você difundir a sua ideia. Entende? Ou como eles saíram, tipo, teve uma fake news do Haddad, né? Teve a fake news do Haddad com pedofilia, o Haddad foi responder da Folha. Como que você vai ver a resposta do Haddad se tá com o PagSeguro, o paywall atrás do negócio? Entende? O Boulos chega lá, tem a fake news levantada contra ele e joga o vídeo no YouTube. Qual é a resposta? É desse jeito. Então estão aprendendo a usar desta forma. Entende? Mas só que assim, estão aprendendo a usar um 2020. Como é que desfaz todo esse estrago? Como que desfaz o estrago das marchas de junho, das marchas do junho de 2013? Entende? O movimento Cansei, né? O movimento Cansei, que muitos, né, que é zero surpresa, Regina Duarte, João Dória, Ivete Sangalo, era tudo do movimento Cansei. Não é surpresa nenhuma essa galera estar na Paulista, né, dançando, né, contra o PT.
a favor do senhor Sérgio Moro, que é também de extrema-direita. Entende? É zero surpresas, entende? Mas só que o que acontece essa desmobilização, todo esse caminho, essa seara onde estamos, é uma aposta do mercado, do capitalismo. Eles apostaram nisso, nessa dança perigosa. A própria senhora Rede Globo apostou nessa dança perigosa e está colhendo seus frutos agora. Entende? Ou seja, a alimentação em si dessa extrema-direita acabou comendo quem a colocou lá. Entende? Acabou comendo quem a colocou lá. Não dá mais para separar, né, Paulo Guedes de Bolsonaro. Não dá mais. Tá feio esse discurso, não pega mais. Entende? E hoje já era. Tipo, mano, hoje a Globo não tem mais o mesmo poder que tem, porque a extrema-direita tem os seus próprios caminhos, tem a internet, soube usar essas redes sociais. Entende? Porque não importa mais a verdade, importa o que você sente. Entende? Nesse aspecto, a extrema-direita está muito bem feita. Entende? Eles sabem falar com os donos das redes sociais. Entende? Eles trazem para si o clickbait. Entende? Você vê lá o absurdo da manchete e traz um antagonista. Ele tem a profundidade, as matérias do antagonista da profundidade de um tweet, até menor. E tá aí, ó. O antagonista passou a ser uma rede de descrédito agora, mas o tesão de ver, o tesão do antagonista de colocar uma foto do Lula careca com o uniforme da prisão permanece até hoje, a cada linha. Entende? E aí estão colhendo hoje os frutos desse ovo que eles chocaram. Essa mesma galera que hoje está falando do Bolsonaro, mal, senhorita Vera Magalhães, Pedro Doria, essa galera, se chegar no segundo turno em 2022, tá lá Ciro ou o Haddad contra Bolsonaro, eles vão de Bolsonaro de novo. Entende? Então, esse movimento de massa, esse antipetismo da extrema-direita, deu muito certo. Muito certo. E eles têm que. Já está dando muito errado, mas eu acho que para ter uma autocrítica da mídia tem que piorar mais. Tem que piorar ainda mais, e isso aqui é mais triste. Então, pessoal, agora nós vamos pro momento indicações. Eu tenho duas indicações, não tem nada a ver com o tema, né? A minha primeira indicação é um filme que eu assisti há pouco tempo atrás, se chama Sound of Metal, ou Som do Silêncio em português. É um filme que conta a história de um baterista de heavy metal que começa a ficar surdo. E aí ele tem um relacionamento com uma mulher. E a história é essa adaptação dele à deficiência que ele vem a adquirir, né? Caralho, tem uma moto. É um filme muito bom, uma narrativa sensacional, bem naturalista. E essa é a minha primeira indicação. Segunda indicação é uma série que o Adetaio me indicou para assistir, que se chama A Lenda de Korra. É uma animação que traz a história de Korra, que é a avatar antecessora do Aang. O Aang morre e ela assume o posto de avatar. E aí vem trazer esse novo mundo que o Aang ajudou a construir. Tanto a primeira temporada é muito boa porque traz um líder fascista, que ele, além de ser fascista, ele tem um tom de neonazista, porque ele quer acabar com os dominadores de elemento. Então ele quer combater alguém que tem um quê biológico diferente, né? Ou um traço étnico diferente das outras pessoas. Então essa é a minha outra indicação, A Lenda de Korra.
Eu tenho uma indicação, mas não tem nada a ver com o episódio também. Eu comecei a ler recentemente o livro do Perry Anderson chamado As Duas Revoluções, que ele analisa tanto a Revolução Russa, né, de 17, como a Revolução Chinesa. E eu não manjo muito de China, e eu tô gostando bastante do livro, que tá tô até com vontade de ler outras coisas sobre China. E Perry Anderson é um historiador que eu gosto bastante, então já encaixa tudo. É isso, a única indicação que eu tenho para hoje. Eu indico aqui, esse tem a ver com o tema, perdão, infelizmente, que é O Ódio como Política, que é um livro de uma organização da Esther Galeno, sabe? Galego, perdão. E aí, dentro desse livro, ela traz vários textos, né, de várias pessoas que têm muito a contribuir, né, como para tentar, né, aplacar essa reinvenção das direitas no Brasil. Tem até um texto do Carapa andando vira casacas, muito importante, que é literalmente a normalização do nazismo e do fascismo, quando literalmente você coloca aquela questão dos dois ladismos, né? Ele traz isso muito bem, né? E você trouxe a lenda de Korra e é sensacional, assim. Depois a gente até fala que eu tenho inúmeros argumentos que eu acho sensacional essa daí, mas eu indico esse ódio como política, a reinvenção das direitas do Brasil. Bom, a minha indicação ela vai ser curta e direta. Eu espero que o Conar não esteja me ouvindo neste momento, porém bebam. Porque assim, os Estados Unidos pegando fogo, o Brasil, a gente não sabe se tem vacina, se vai ter vacina, quando que vai ter vacina. Se a gente chega ao carnaval com vacina, eu queria muito ver o desfile das escolas de samba, mas tá difícil, né? Porque ninguém ajuda. Então assim, vai assistir o jornal? Leva cerveja, leva o vinho, leva um suco, leva qualquer coisa, beba, né? Água de preferência também, né? Pra hidratar o corpo. Mas beba, tá? Não beba dirigindo, né? Porque aí não tem como. Vamos lembrar que o hospital tá cheio com gente de Covid. Vamos liberar os leitos para as pessoas que realmente precisam, né? Não para as pessoas mais irresponsáveis. Mas bebam, tá? Se tá em casa não precisa ter moderação não, tá? Quer dizer, tenha, né? Não vou falar que não tenha para o Conar não dar uma multa para mim. Mas eu não tenho. E é isso, tá, gente? Para viver Brasil só, às vezes, eventualmente, quase sempre embriagado. Boa noite. Então eu acho que é isso aí, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no Spotify e até mais. Tchau! Tchau.